cozinha e você nem percebe. Por exemplo, os ímãs e seu magnetismo atuam nos eletrodomésticos que a gente usa. Sabia disso? Então, vamos dar uma olhadinha no que ele tem a falar sobre esse assunto. Curta comigo. Bom dia, bem-vindo ao Cozinha e Ciência. E no quadro de hoje eu estava pensando numa curiosidade. O ímã. No mínimo, vocês devem ter pensado nesses ímãs de geladeira onde a gente coloca foto de filhos, essas badulaques aqui. Mas os ímãs são muito mais importantes na nossa cozinha do que sonha sua vã filosofia. É por isso que o tema do quadro de hoje é Atraído pelo Imaginável. Um ímã, na verdade, é um minério de ferro, conhecido como magnetita. E ele é capaz de atrair 3 elementos chamados de ferromagnéticos, que são ferro, cobalto e níquel. Somente esses. Para entendermos, um ímã possui sempre 2 polos magnéticos. Um polo norte e um polo conhecido como sul. Não é positivo e negativo, é norte e sul. Observe o que acontece quando eu coloco o polo sul e o polo norte próximos um do outro. Ele se atrai. Se eu colocar o polo norte junto com o polo norte, ele se repele. E o mesmo acontece polo sul com polo sul. Viu? Acontece essa torção natural do ímã para que os polos opostos sejam atraídos. Para mostrar como a repulsão é super importante, aqui vai um outro experimento. Coloquei umas argolas em ímãs e colocarei um em cima do outro com polos iguais. Veja, não há gravidade que consiga vencer a repulsão magnética. Os trem-balas, por exemplo, utilizam isto aqui como tecnologia para desenvolver em alta velocidade. Como assim? Um dos ímãs fica no trem e o outro no trilho, criando uma repulsão magnética, minimizando muito os atritos, possibilitando aquela coisa que você conhece, chamada de alta velocidade. Todo equipamento que a gente tem na cozinha, que precisa ter um motor elétrico, ele utiliza ímã. Como que isso funciona? É uma junção entre ímãs, energia elétrica, lógico, porque você vai ligar na tomada, e fio de cobre. E quando você mistura os 3 juntos, olha o que vai acontecer. Voilá, o motor elétrico. Não assim tosco como eu fiz, mas um pouquinho melhor. Vamos ver isso. Olha esse liquidificador aqui. Eu vou utilizar uma chave de fenda para vocês entenderem legalzinho. Então, a energia elétrica que está na tomada, ela vem por aqui nesse potenciômetro, que é onde a gente tem o botãozinho de liga e desliga. Depois, ela vai passar por aqui, por essa fiação de cobre. E o que tem, não sei se vocês percebem que ela faz umas voltinhas, dentro dessa fiação de cobre aqui dentro, haverá ímãs, que é o que faz com que esse motorzinho gire. Girando o motorzinho, olha só, a gente consegue girar o eixo principal, tá vendo? Ó? Esse eixo gira. Então você viu que o fio de cobre fica dando voltas em torno de um ímã em qualquer motor elétrico. O nome disso é bobina. Agora, por que funciona um fio de cobre no ímã se o cobre não é atraído pelo ímã? Preste atenção nesse experimento. O experimento consiste em um ímã, um tubo de PVC e um tubo de cobre. Nenhum deles é atraído pelo ímã. Michael Faraday foi um cientista inglês que percebeu uma relação entre o ímã e os metais que fez a sociedade da época ficar de queixo caído. E qual foi essa relação? Ele percebeu que quando um ímã passa próximo de um metal desta forma aqui, ele acaba fazendo com que esse metal sinta uma variação de campo magnético, aquele desenho que eu mostrei para vocês. Isso é capaz de produzir corrente elétrica. Ah, você duvida? Essa corrente elétrica vai resultar num efeito interessantíssimo chamado de freio magnético. Preste atenção. Temos aqui um cano de cobre, ele é oco, e um de PVC também oco. Metal, não metal. Reparem no tempo de queda quando eu jogo esse ímã dentro do PVC. Mas, quando eu pego um metal de cobre, olha o que acontece. Não é truque de TV, hein? Ah! Demorou! Um outro cientista chamado Orsted viu isso e falou assim: eu consigo criar correntes induzidas. Mas isso é uma outra história para um outro quadro. Lembra do liquidificador? Eu precisava de energia elétrica, precisava de ímãs, fio de cobre e muita vontade de fazer um leite batido com achocolatado, que é o que eu vou fazer agora.
Quem diria que teria tanta ciência e magnetismo num simples achocolatado batido ou do inglês milkshake, hã? Então é com você, Daniel, e espero que vocês tenham curtido o Cozinha e Ciência de hoje. Vai lá no nosso Facebook/Cozinha e Ciência, dê o seu curtir, compartilhe, participe, mande suas dúvidas por lá, que eu vou responder e a gente faz mais um quadro super bacana, um delírio. Fez até bigodinho.